Tá achando complicado entender assuntos que mexem com o nosso dia a dia? Fica tranquilo, começa agora Meio Norte 40 Graus, com Jefferson Agamenon e nossa equipe de jornalismo. Meio Norte 40 Graus. Não se preocupe, porque a gente tá chegando para complicar mais um pouquinho, segundo o nosso amigo Marcos Milhomens. Ótima noite para você, ligado aqui na Meio Norte FM, 18 horas 8 minutos, bom começo de noite, nessa noite gostosa de segunda-feira. Segundou, né? Mas tu não segundarás, né, Marcos Milhomens? Boa noite, Marcos Milhomens. Boa noite, meu amigo Ari, boa noite, Jefferson, e uma boa noite especial aos nossos queridos e estimados ouvintes. Jefferson Agamenon, ótima noite pra você também, que chegou mais cedo do que eu, chegou primeira vez. Sério? Jefferson Agamenon chegou cedo. Boa tarde, quase... boa tarde, bom dia, boa noite, ouvintes que sintonizam nessa frequência, meus queridos ouvintes que sintonizam na Meio Norte FM em Palmas e mais 12 emissoras de rádios espalhadas pelo nosso Tocantins. Estamos aqui nos habituando a nossa máscara, porque agora a coisa tá ficando feia e onde tiver mais de 2 pessoas que não convivem juntos, tem que usar a máscara. E aí talvez a voz vai ficar meio esquisita, meio abafado, mas a minha voz já não é lá aquelas coisas, não. Então concordo, tá valendo. Concordo. Eu sou o Jefferson Agamenon, vamos juntos até às 19 e pouco. 19 e uns quebradinhos. A ideia é levar você, meu caro ouvinte, muita informação e prestação de serviço nesta segunda-feira, hoje dia 15 de março de 2021, começando a última semana do verão brasileiro aqui no Tocantins. Aqui no Tocantins não tem última semana do verão, né? Aqui no Tocantins é verão todos os anos. E, inclusive... E pega fogo de verdade. E lá vem brasa. Se até agora o calor tá desse jeito, imagine como vai ser o resto do ano. Não, mas tá bom, não tem calor ainda não, calma. E aí nós estamos aqui com o Arinaldo Silva e o Marcos Milhomens e um time de comentaristas como Roberta Thun, a grande jornalista do estado, Kleber Toledo, do site klebertoledo.com.br e direto dos Estados Unidos, o nosso grande Fernando Hessel. E mais uma gama de jornalistas espalhados pelo Tocantins para trazer e levar a você a melhor informação no estúdio. E aqui a gente no estúdio com a mais independente análise possível. Lembrando que hoje, se esqueceu de falar, estamos ao vivo no Facebook. É por isso que estamos com a máscara. E também no Facebook e no YouTube. No Facebook você vai lá na página Meio Norte FM 91 ou @FM Meio Norte. No YouTube é na página Portal Norte, você acompanha a gente ao vivo aqui em cores, coisa mais bonita do mundo. Jefferson, em cores assim, coloridas. a controvérsia, a controvérsia, né? Parece aquelas coisas de TV de tubo. WandaVision, é porque ele não pegou referência. WandaVision. Já passou dos 50, né? Com certeza. Não tá mais jogando PlayStation com a gente. Tá chegando. Mas, me diz uma coisa, final de semana, tenho certeza que vocês não aglomeraram, ficaram em casa, ficaram de boa. Eu assisti muita série, ô Jefferson. E eu tô assistindo uma série que eu tô adorando. Você gosta de série? Algumas. Mais ou menos, né? A melhor, a que eu mais gostei até hoje, eu gosto daquele estilo Black Mirror. Muito bom. E eu tô assistindo uma série meio que Black Mirror também, que chama-se Prefeita versus... Prefeito de Palmas versus a presidente da Câmara. Todo dia sai um episódio. Muito bom, cara. Tô acompanhando. Todo dia tem um episódio. Hoje teve um episódio novo. Já assisti, porque eu tô ali de carteirinha. Eu queria que você falasse pra gente. Você e o Marcos, né? Aí não tem muita ordem. Falasse pra gente a respeito. Você tá acompanhando? Como é que é? Que a série tá boa. Eu tenho um ponto de vista. Você pode baixar só um pouquinho o Vai lá, por Rocha. favor? Beleza. Olha, meus caros ouvintes do Tocantins. Às vezes fica até patética as alfinetadas que a prefeita Cíntia e a presidente da Câmara, Janade Valcari, ficam trocando aí em praça pública, né? Fico toda hora esperando de onde vai vir o gambito da rainha aí nessa brincadeira. Janade começou sua saga na Câmara, já em sua posse, dizendo que ela era e jamais seria oposição, que ela era situação e jamais oposição a Cíntia Ribeiro. E que a prefeita poderia contar com ela pro que der e vier. Não sei se a Cíntia acreditou nessa conversa, mas cá comigo, eu suspeito que não. Janade de cara cortou na carne os benefícios de todos os vereadores, como o aluguel de carros de luxo, economizando mais de 3 milhões de reais, sem contar com a tesourada que deu no CODAP, né? E o Marcos sabe muito bem o que é a CODAP.
que é uma cota de despesas de atividades parlamentares que todos os vereadores, em tese, teriam direito de receber. Somando a isso, a evidente tentativa de Janad em virar protagonista na crise pandêmica e assim ganhar visibilidade, é claro, política, de olho já em 2022. Tá mais claro do que água. Cíntia, que de besta não tem nem andado, colocou nas ruas uma maciça campanha publicitária para contra-atacar as fake news e colocar os pingos nos is, mostrando quem de fato tem mais tinta na caneta. O certo é que Janad comprou a inconformidade dos vereadores, principalmente dos aliados da prefeita Cíntia, tanto que parte dos seus vereadores articulam em menos de 90 dias do seu mandato a sua derrubada do cargo de presidente da Câmara. Caros ouvintes, frases tipo: vereador não vai mais andar em carro de luxo com dinheiro do povo, vamos demitir todos os vagabundos assessores dos políticos, a mamata acabou. Essas e muitas outras frases de efeito sempre encontram ressonância na nossa humilde sociedade, pois no afã de se livrar dos maus gestores e corruptos, sabe lá qual, vale o que tiver mais próximo e com a caneta na mão, e nem importa a idade, cor e nem o gênero. Portanto, o surgimento de políticos extremistas, autoritários e radicais com chances reais de assumir o poder, ou mesmo já assumindo, não é novidade alguma. E aqui no Tocantins não poderia ser diferente, meu caro. Eu tenho uma forte impressão de que, de forma majestosa, tá? A presidente Janad Valcari percebeu que se aproxima um apagão de líderes políticos no Tocantins. Vale lembrar que não existe vácuo na política. Os espaços sempre serão preenchidos. E olha, quase todas as vezes, premeditadamente. É assim que eu vejo essas jogatinas que tá fazendo Janad Valcari e Cíntia Ribeiro. Peraí, Marcos Milhões, que eu vou pedir pro Ranieri arrumar pra gente. Não tem problema. Bom, Jefferson, essa história eu acho que inclusive ultrapassou todos os limites do razoável e do aceitável, dado a importância, né, do momento, né, a gravidade do momento, que eu acho que as energias, as articulações políticas, enfim, todos os nossos representantes públicos, eles deveriam estar de fato de mãos dadas uns com os outros, justamente para a resolução desse problema. Como a gente sabe que em política o céu não é perto e as coisas não são assim tão trivial, a gente olha com muita ressalva isso, né? A Janad, assim, de forma muito superficial, a análise, obviamente, a Janad ainda é uma incógnita. Ela assumiu o mandato mas de boba não tem nada. Não, eu falei que é uma incógnita. Ela é uma incógnita, então tem aí pouco mais de 60 dias no cargo, e é o primeiro cargo eletivo, já vira presidente da casa. O cargo de presidente, ele é um cargo complexo, né? Ele precisa atenuar algumas questões, contradições, a interlocução com o poder municipal, enfim. Aí a Janad, ela tem uma pegada mais radical, né? E isso tem um preço. E o preço que a gente está vendo é agora aí, pipocando nas redes sociais, que até o lixo de Gurupi era da empresa dela com um filho, que ela pegou agora esse ano por dispensa de licitação. E já é objeto de investigação do Ministério Público. Veja, as coisas, o céu não é perto, como eu disse. Quando alguém chega e fala, olha, acabou a mamata, não sei o quê, papapá, eu fico tão desconfiado desse discurso, porque quem esbraveja demais, o Nelson Rodrigues fala uma coisa que eu acho interessante. Aquele que esbraveja demais está a 1 milímetro da ubitosidade. Ou seja, é o camarada que tem um rabão de palha, mas quer falar do outro, do rabão de palha do outro. Geralmente dá problema. Não estou falando que é o caso, só digo que é perigoso você fazer isso. É aquela máxima de jogar pedra em telhado dos outros quando o seu é de vidro. Isso é meio perigoso, uma vez que na política as coisas acontecem de forma muito rápida, né? Então hoje eu vi um vídeo da presidente Janad, que ela
ela fala que não é mais independente, mas sim oposição a Cíntia, uma vez que estão usando de ataques pessoais contra ela, contra as empresas dela. Parece que são mais de 10. Segundo e aí, o vídeo, são 15. 15 empresas, 15 CNPJs, de ramos diversos, né? É uma empreendedora de sucesso. Então, como ela fala, não tem problema nenhum, pode investigar. Pode. É um desgaste que vai vir. Você entra na vida pública e é assim. Agora, Marcos, deixa eu aproveitar aí você falando do garoto dela, que é um garoto prodígio, né? 16 anos de idade, já tem contratos milionários com o governo. Eu não vejo nenhum tipo de problema nisso. Também não. Problema zero. Só porque um moleque tem 16 anos, ele é um prodígio e tem um contrato milionário, tá errado, com não dispensa tá errado. de citação? Aí, cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas do Estado? Tá vendo a vacina? Não, aí só tem uma pessoa que trabalha no Ministério. Tá. Força Tarefa. Aí cadê o TCE? Cadê o Ministério Público? Né? Cadê os órgãos competentes regulatórios? Eu não posso achar que só porque é um menino de 16 anos que tem um contrato que é bem sucedido e aí eu vou ter que olhar primeiro que ele é bandido? Não é assim não. Eu acho que as empresas, Tribunal de Contas do Estado, o TCU, ou melhor, o TCU não, o TCE, nesse caso é o TCE, o Ministério Público, estão aí para investigar isso mesmo. E tem mais. Se a coisa for séria, vai pro judiciário. E se oferecer denúncia e o judiciário aceitar a denúncia, que seja penalizado ou não, mas se faça justiça, dizendo se o menino, se a coisa foi um esquema esquisito ou não. Isso a história vai mostrar. Por enquanto, eu acho que não tem problema nenhum. Vou mais longe, eu sinto uma inveja danada desse menino. Eu com 16 anos vendia geladinho, pelo menos. Eu com 16? Vendia geladinho, pelo menos. 16, aí, não, vou contar minha história aqui. Não, pastel. Você vai falar que prodígio não é esse garoto. Prodígio sou eu. Tu já foi naqueles ferro velho? Pelo fundo, roubou o ferro e vendeu na frente pro dono? Não, isso é um case de bandido. Não é um case de negócio. Isso é um case de criança tipo Jefferson. Isso é um case de sobrevivência. Sim, eu só sei que eu tô esperando amanhã. Às vezes pode ser sobrevivência, mas sobrevivência. Eu já vi de bolo, aqueles... Pão de manhã. Não, bolo e que suco, aquele que tinha uma jarra com a boca gigante. Que suco? Faz 2 litros. Que um pacotinho faz 2 litros. Fazia 2 litros, sujava a roupa, belava a boca. Matava Covid, fazia um monte de coisa. Eu acho que é por isso que não tinha Covid, né? Eu só sei que eu espero amanhã mais um capítulo da minha série favorita. E hoje teve até provocação, né? Provocação já. Não, como é que com foi? cônjuge, um monte de coisa lá. Como é que foi a provocação? A provocação. Eu não posso falar não, aqui. Agora vai passar manteiga no bigode do gato. Você não viu ela falando no vídeo, não? Não, mas se ela falou no vídeo, ela falou. Tem o áudio aí. Ela falou que era pra arrumar emprego pro gigolô. Opa! Mandando um recado pra prefeita. Peraí. Tá no vídeo. Eu não falo de CPF. Que beleza. Eu só falo de CNPJ. Tá no vídeo. E eu não entro nessa seara. E eu gostaria que a gente nem entrasse. Não é. Eu não vi. Falando. Não, amanhã, você é doido, você é baixo demais. Amanhã eu quero ver essa resposta. Não, vamos pras matérias. Como eu falei no meu comentário, quem ataca precisa... Não, mas eu acho que vai mexer com a vida pessoal das pessoas, exatamente, não é a função. Exatamente. Vamos pras notícias. Entrou na vida pública, não tem jeito. Uma coisa é CPF, mas a nossa função aqui não é falar de CNPJ. Não, eu não vou falar de ninguém. Nossa função é falar de repetir o que está no vídeo. Eu achei muito baixo. Que está no vídeo, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Desnecessário comentar. Eu estou comentando do fato. Você acabou de falar que era público. Mas a vida pessoal eu sei. Eu não estou chamando, eu estou falando que ela falou no vídeo. Só estou repetindo. Então, peraí. Ela falou no vídeo. Peraí. Só para poder fazer uma comparação. O senador Flávio Bolsonaro comprou uma casa de 6 milhões de reais, financiou 3,5, o patrimônio dele é 2. Ele comprou no CPF dele. É de interesse público ou não? Mas o CPF dele hoje ele tem mandato, não tem? Sim, os dois seres humanos aí tem mandato. Mas eu vou falar de problema sexual dos outros. Eu posso falar do financiamento que estava certo, que não, rapaz, eu não tô falando. Tu que tá insistindo nisso. Não tô falando disso. Ele tá igual a esposa quando briga, né? Fica voltando no assunto. Tu que tá insistindo nisso. Acabou o vendedor de bolo. Vamos embora. Passa 10 anos, amanhã lembra ainda. Isso, vamos lá. Bom, o primeiro áudio, título é do Tito, né? É que você mandou 2 áudios, tá vendo lá?
É? 2 áudio 1, 2 áudio 2. Se você ler direito ali, o Bolsonaro é 1. Pois é, o outro mas é o título. Você podia colocar excelentíssimo senhor presidente, fala 1. Ah, muito bem. Chico Bezerra. Vamos lá. Governo volta a suspender aulas presenciais na rede pública e particular em todo o estado do Tocantins. A matéria, detalhes com Tito Bezerra. Após reunião com o Comitê de Crise, o Tocantins resolveu suspender as aulas presenciais em todo o estado. A determinação faz parte de um novo pacote de medidas que serão implementadas no âmbito estadual, a fim de diminuir as aglomerações e, consequentemente, o avanço da Covid-19 no estado. O decreto já foi publicado no Diário Oficial. A suspensão das aulas na forma presencial abrange tanto as instituições das redes públicas quanto privadas, da educação básica ao ensino superior. O decreto ainda recomenda aos prefeitos, secretários municipais de educação e aos responsáveis por mantenedoras das instituições privadas a adoção de medidas complementares necessárias ao cumprimento da medida, no sentido de reorganizar seus calendários escolares e ou adotarem regime especial de atividades educacionais. Muito bem. 18 horas e 24 minutos. Não sou eu, não? Jefferson Agamenon. Justiça Federal cita situação alarmante de colapso na rede hospitalar em todo o nosso Tocantins. Informações, Tito Bezerra. O atendimento presencial e os prazos processuais dos processos físicos serão suspensos na seção judiciária do Tocantins, em Palmas, e nas subseções judiciárias de Araguaína e Gurupi. A medida foi determinada por meio da Portaria 73/2021, assinada pelo diretor do Fórum, juiz federal Eduardo de Melo Gama. A suspensão vale até o próximo dia 31 de março. A portaria altera de forma temporária o atual regime de trabalho nas unidades da Justiça Federal no Tocantins. Desde outubro do ano passado, as atividades presenciais estão sendo realizadas com 25% do total de pessoas das unidades, seguindo um plano de retorno gradual. O cumprimento de mandados judiciais poderá ocorrer de forma presencial apenas para as situações urgentes, adotadas todas as cautelas indicadas pelos órgãos sanitários e fazendo uso imprescindível dos equipamentos de proteção individual. Servidores continuam com jornada de 6 horas até redução do pico da Covid no Tocantins. A reportagem é da Josi Almeida. O governo do Tocantins decidiu manter a jornada de 6 horas diárias de trabalho nas unidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual. O decreto foi publicado e fixa o horário das 8 às 14 horas, até que ocorra a redução do pico de transmissão da Covid-19. O decreto permite ainda que o trabalho remoto ou jornada híbrida, quando é cumprida presencial e remotamente, possam ser autorizados para os servidores que não se enquadram nos grupos de risco, desde que passem por avaliação do dirigente do órgão e garantam a continuidade dos serviços públicos. O secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, ressaltou que a medida reduzirá o fluxo de 10 a 12 mil servidores, contribuindo com a diminuição da circulação do vírus. Esse povo é mau. Esse povo. Será que Não, espera aí, tem que ver o seguinte, Arialdo. Depois você vê com o rapaz lá, se parece que nós estamos ao vivo no Facebook. Facebook não está aí no Instagram, tá. no YouTube. E quando a gente tá nas matérias, o que a gente conversa aqui tá saindo no Facebook? Não, tá no áudio. Tá Pelo amor de Deus. Não, começou hoje, como é que eu vou saber? É a mesma coisa do rádio, o mesmo áudio do rádio tá indo pro coisa. As imagens, que bom. Só aumenta as imagens no Face. E a gente ia preso. Mas o pessoal faz... Ainda bem que vocês estão de máscara, porque quem faz leitura labial poderia ver, né? Poderia entender. Olha, se vazou algum áudio foi o Jefferson. Não vazou não, que eu controlo. O governo suspendeu as aulas presenciais na rede pública particular em todo o Tocantins. Mais uma vez a gente traz aí a Janade Valcari, que é a presidente das escolas particulares, que uma coisa é ela brigar com a Cíntia, agora ela tem que brigar com o Carles. Porque uma coisa era uma decisão municipal, agora é uma decisão estadual para todas as escolas. E aí, chupa essa manga? Não só com o Carles, mas com toda a população, eu acredito. Que não é possível que um pai queira mandar um filho pra escola. Vocês viram que eu mandei hoje pra vocês? Não, então, mas acabou esse negócio de criança no pé. O problema da Janade era porque ela queria abrir as escolas. E agora tem áudio aí no ar. Não, é do celular. Ela queria mandar pro YouTube. Ela queria porque queria mandar as escolas as crianças para as escolas.
E agora, como faz? Era só um decreto municipal. E agora que é um decreto estadual? Exatamente. Para onde vai? Porque um se sobrepõe ao outro. Não, falando em decreto. O decreto. O estadual se sobrepõe ao municipal. Exatamente. Mas o decreto do governo estadual, ele orienta, não é, as medidas. Então não seria um decreto. Não. Deixa eu te falar. Tem umas partes que são um decreto decreto. orientação. Por exemplo, mas ele não pode sobrepor a autoridade do prefeito municipal. Por exemplo, o decreto da prefeita acaba amanhã, dia 16. Então há nos bastidores, nada oficial, que dado aos números graves da pandemia, etc, que não é novidade para ninguém, existiria a possibilidade de prorrogação desse decreto, né? Mas como a pressão está sendo muito grande para a prefeita ceder e tal, e ontem teve carreata, né? Teve uma carreata aí, que é uma coisa. Bom, depois a gente fala dessa coisa de. E outra, gasolina R$6. O pessoal tá gostando, né? Aí. É só fazer a minha que passa. Exatamente. E aí E diminui o preço. A prefeita tende a não estender esse decreto. Mas o decreto do estado, ele é para orientar, né? Seria, na verdade, uma sugestão, digamos assim. Mas quando se trata de um comitê de crise que faz um decreto e o governador assina, ora, aqui eu tô vendo, o decreto ainda recomenda aos prefeitos, secretários municipais de educação e os responsáveis por mantenedores das instituições privadas a adoção de medidas complementares necessárias ao cumprimento da medida. Então veja, também dá um espaço aí para o município atuar. Claro. Mas, em geral, acho muito difícil, no momento que estamos, algum pai ou alguma mãe deixar o filho mas a ideia seria essa consonância entre as prefeituras municipais e o governo do estado, né? Mas o que acontece? Cada município tem a sua atipia, o prefeito tem a sua forma de conduzir e sua autoridade local para conduzir, né? Assim e até as suas necessidades. Exatamente, assim como a prefeita aqui. Suas necessidades. Uma vez que não foi atendida a parte e a gente falou várias vezes aqui já no programa sobre essa questão de manter as pessoas em casa, o empresário de porta fechada, mas indenizá-lo para que isso acontecesse, né? Através de medidas do governo, enfim, ou da própria prefeitura também, acesso à linha de crédito, enfim, prorrogação de impostos, alguma coisa nesse sentido, para que o empresário pudesse fechar as portas em período de decretos mais duros, de um possível lockdown que nós nunca vivemos. Nós nunca tivemos lockdown, não vamos ter um lockdown. Era necessário um lockdown, ao meu ver. Só que em países, nós já falamos sobre isso aqui, em países democráticos é muito difícil. Você depende muito da consciência da pessoa. E aí me aparece um promotor de justiça dizendo que mais vale a liberdade do que a saúde, que ele morreria, ele preferiria morrer de Covid do que ter a liberdade dele tolhida por alguns instantes. Se você parar pra pensar no que ele falou, é algo assim, à beira do insano. Você podia colocar aí, aproveitar, não. Kleber Toledo, cabe? Agora não, cabe mais não, já ia falar pra vocês, vamos voltar, já tem porque Bolsonaro, cabe, tem Kleber Toledo, cabe tem uma galera todinha aí, na nossa discussão. Mas a gente volta, um minutinho. Vamos lá, aí a gente volta com o Kleber e a gente continua. Um minutinho, já a gente volta. Meio Norte FM, Meio Norte. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Irmãos e irmãs, eu sou o Padre Fábio da Arquidiocese de Palmas e quero convidar você a encontrar-se comigo todos os dias à meia-noite aqui na Rádio FM Meio Norte para o programa Falando com Jesus, um encontro com a Palavra de Deus, oração de cura e libertação. Eu espero você de segunda a sexta-feira à meia-noite aqui na Rádio FM Meio Norte, a rádio do seu coração, para o nosso encontro Falando com Jesus. Deus abençoe, há uma bênção de Deus sempre para a sua vida. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Em tempos de
pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e solidariedade. Doe sangue. O simples ato de doar para quem precisa pode fazer toda a diferença. Informe-se no Hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Compartilhe o amor. Doe sangue. Apoio Meio Norte FM 91,1. Muito bem, estamos de volta aqui com o Meio Norte 40 graus, 18h33, continuemos. Exatamente, nós estávamos falando, antes do intervalo, sobre os decretos, né? Que foi baixado o decreto pelo governo do estado, e tem o decreto que vence amanhã, o decreto da Cíntia. E também sobre o promotor de justiça Adriano Neves, que solicitou, se posicionou pelo direito à liberdade de ir e vir, se sobrepondo ao direito à saúde e a saúde pública. E sobre isso, aí a justiça, é claro, ainda bem caiu na mão de um juiz que não é um negacionista e acabou dando a decisão que o Kleber Toledo vai falar agora. Coloca o Kleber Toledo pra gente. Sobre o decreto, né? Sobre o decreto. Ok. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui para comentar novamente aquela ação do promotor de Palmas, o doutor Adriano Neves, que queria suspender o decreto sobre o funcionamento das atividades não essenciais. A prefeita Cíntia Ribeiro suspendeu as atividades não essenciais por conta do avanço da Covid-19. E o promotor Adriano Neves entrou com uma ação pedindo que fosse suspenso esse decreto, que fosse permitido o funcionamento no domingo, que futuramente a prefeitura não pudesse fazer novamente esse tipo de decreto. E o juiz William Trigílio da Silva, da primeira vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, indeferiu na noite de sexta-feira o pedido do promotor Adriano Neves. O juiz afirmou que a restrição, no caso, é temporária e adotada com base em informações técnicas com a finalidade de restringir a circulação e aglomeração de pessoas e a consequente elevação de ocupação de leitos hospitalares para além do considerado seguro. E ele afirma o seguinte, que na ação do promotor não foi ela não foi instruída com dados técnicos que refutem com fundamentação o decreto da prefeita, né? De modo a justificar aí a suspensão do decreto. Ou seja, o juiz chega a dizer que não é possível suspender o decreto, permitir o funcionamento com base apenas em opinião, que na verdade foi aquilo que o promotor Adriano Neves levou na sua ação. Não tinha informação, não tinha dados concretos, apenas opinião lá de um estudo que está sendo questionado, que permitiria o funcionamento do comércio, enfim, uma coisa assim meio estranha. De toda forma, o que é bom dizer que prevaleceu o bom senso, né? Essa decisão do Dr. William Trigílio da Silva, ela coloca a ordem na casa, porque era um absurdo suspender o decreto com bases em conceitos, em argumentos tão rasos, tão superficiais, baseado inclusive no tweet, para que realmente colocasse em risco aí a saúde das pessoas, e porque nós estamos numa situação de caos. A situação todos estão acompanhando, a superlotação das UTIs, leitos clínicos praticamente não existem mais, maior dificuldade para conseguir acesso à assistência médica, e se a gente permitir o trânsito livre das pessoas, logicamente vai ficar mais complicada a situação e nós vamos estressar totalmente o sistema, e aí vamos chegar numa situação de caos total. Então, reforçando, prevaleceu o bom senso e o decreto da prefeita Cíntia Ribeiro se manteve em pé, atuando, ativo, ainda bem. Um abraço a todos e até a próxima. Esse foi o Kleber Toledo, nosso brilhante participante, comentarista, jornalista, que tem uma análise perfeita e bem sadia sobre o que está acontecendo hoje no Brasil e no Tocantins. Veja, você viu o que ele falou? Ainda bem que o judiciário atua. Esse sistema de pesos e contrafreios que existe na democracia, ele é maravilhoso.
ele deixa um ente que esteja doente não agir. Porque o que eu posso falar sobre a decisão do nosso excelentíssimo promotor Adriano Neves? Ele tá doente. É uma opinião dele, mas é uma doença. Porque você não pode pensar, eu posso gostar, eu faria isso, tá, mas você faria isso com a tua vida. Mas e como é que quando eu penso coletivamente, eu faria com a vida do outro? Será que ele faria isso com o filho dele? Porque uma coisa é ele fazer com a vida dele. Eu pra mim, tô nem aí, eu prefiro morrer do que não poder ir e vir por alguns dias, não é eternamente. É por uma decisão de calamidade, uma decisão de saúde pública, de saúde em conjunto, em grupo. Será pensar pelo outro? Será que ele tá lá para pensar para mim ou para nós? Ou só para ele? Não, claro, essa visão é importante. Eu, inclusive, até fiz um artigo hoje, está publicado no Orno Notícias, que o título é Amarás ao Teu Próximo. Eu li. Então fala justamente sobre isso, porque assim, por mais que a gente aponte erro, deixa daquele governante, enfim, a história vai se encarregar de responsabilizá-los. Mas a nossa tarefa enquanto cidadão, enquanto exercício cidadão, quando você vê um promotor de justiça, num momento como esse, falar, não, meu direito de ir e vir é mais importante, e mesmo se eu morrer de Covid, não interessa. O que é isso? Ele tinha que ter combinado com os russos, né? O que é isso, senão a beira da insanidade, onde nós chegamos? Então, eu vou repetir, enquanto nós não nos conscientizarmos de que um problema coletivo e de que nós vivemos em sociedade, precisamos compreender que cada um de nós é responsável por isso. Sabe? Cada um de nós é responsável por isso. Eu vendo um analista político falando, acho que esse final de semana, e ele comentou, gente, meu coração tá explodindo, não tem mais o que a gente falar. Acabou o oxigênio em Manaus, morreram 30 bebês brasileiros numa tarde, e nem hora de Covid, morreram por insuficiência respiratória porque não tinha oxigênio. Qualquer outro país do planeta, isso era uma comoção nacional, as pessoas... Sabe? Parece que as pessoas estão anestesiadas. Anestesiadas, né? É inacreditável. Hoje nós vamos bater 280 mil mortes. Hoje, quando for atualizados os números. E as praias do Rio? As praias do Rio, do Nordeste, tudo lotado. Será que a gente perdeu nossa capacidade de compreender isso? Eu acho que nós nunca tivemos. Agora, veja bem, Arinaldo, falando também sobre isso, sobre o decreto, a Roberta Thun também falou sobre que vence amanhã o decreto da prefeita. Exato. Sobre esse meio lockdown, o que seria isso? Essas regras. Medidas restritivas. Vamos lá. Boa tarde, amigos do Meio Norte 40 Graus e todas as afiliadas. Aqui é a Roberta Thun do T1 Notícias, passando para informar que amanhã termina o prazo do decreto municipal que fechou o comércio não essencial de Palmas e deve vir um novo decreto por aí. Hoje, eu fiz uma análise sobre a situação de Palmas, que é de colapso na rede pública e privada. Amigos, pessoas próximas buscando UTIs sem conseguir vagas. Por mais que esforços sejam feitos, chegamos a um ponto onde não há equipes, não há médicos intensivistas, profissionais preparados para lidar com a Covid. Não foi feito esse treinamento no ano que passou e estamos numa situação em que, mesmo que hajam equipamentos para serem locados e se montarem novos leitos, há uma dificuldade grande com o pessoal. Diante de tudo que ocorreu semana passada, inclusive do decreto do governo do estado, que recomenda que prefeitos abram o comércio por mais tempo ao invés de fecharem as portas, dificilmente a prefeita Cíntia Ribeiro conseguirá manter a cidade fechada, por mais que os casos tenham aumentado e a média seja de 400 atendimentos dia nas UPAs exclusivas para a Covid. Eu lamento, mas nós teremos consequências nos próximos dias, caso as pessoas voltem a circular de maneira normal. Até porque esse novo normal que a gente achou que já tinha chegado, não chegou diante da segunda cepa do vírus. Por aqui muitas mortes acontecendo, hoje especialmente a morte de um pioneiro
médico, gastro, Dr. Eduardo Conca Filho, muito querido em Palmas, veio a falecer. A situação é grave, não é grave apenas em Palmas, também em Araguaína, também em Gurupi, onde há novo anúncio de leitos, mas os anúncios não estão se confirmando. O governo anuncia, tenta contratar os leitos, mas as coisas não estão acontecendo na rapidez que a doença avança, infelizmente. Fique em casa, se proteja e proteja os seus na medida do possível. Eu me lembrei, Arinaldo e Marcos, que um infectologista muito amigo meu, não vou falar o nome aqui, que eu não... mas é muito conhecido na sociedade, inclusive professor da UFT de medicina, chegou logo no início, onde a gente nem pensava ainda sobre essa pandemia direito, mas ela já vinha rondando o Brasil. E eu perguntei, doutor, e aí? Esse vírus vai chegar aqui? Ele falou, não, ele é cubano. Não, ele não vai chegar aqui porque nós não temos densidade. Nós não temos densidade populacional. Com todo respeito a ele, realmente o vírus chegou. E agora chegou com força, chegou a entupir nos hospitais. Você viu que não tem uma questão de adivinhação, é uma questão apenas de técnica. E técnica depende de tempo depende de saber analisar os dados e as informações. O que entendíamos de Covid há um ano atrás, hoje é completamente diferente. Então os protocolos mudaram, só que agora nós estamos num momento diferente da evolução do vírus. E olha, esse final de semana, esses dias agora, foram 5 pessoas conhecidas que morreram. 5 pessoas conhecidas, sabe? Eu tô assim, de verdade, eu tô me sentindo meio que anestesiado. Hoje eu tava vendo um vídeo de um médico, é o primeiro vídeo dele que eu vejo, mas pelo jeito ele já faz vários vídeos aí. E o que ele falou assim, que nós resetamos, igual videogame, nós resetamos pro zero, porque esse vírus aí, tudo que a gente achava que sabia de Covid, zerou, né? Zerou com outro. Só que as pessoas acham que... Com essa nova variante. Com essa nova variante. E as pessoas acham que já tá dominado, tá tudo dominado, e não tá, entendeu? Voltamos para um campo que a gente não sabe. Ele estava explicando detalhes técnicos, que eu não vou entrar aqui porque posso falar besteira, mas o que ele falou foi assim, que a carga viral, só para resumir uma das coisas que ele falou, a carga viral que o Covid, o primeiro, dava no idoso de 70 anos, 80 anos, ele dá num jovem de 23. Então assim, olha o perigo do negócio. Eu vi um vídeo até compartilhado no grupo, que era de um médico, um infectologista que está bem na linha de frente mesmo, falando sobre essa nova variante, a nova variante que nasceu em Manaus, que ela é terrível, mais de 65% dos que hoje estão em UTI, né, que ele está atendendo no estado de São Paulo, são pessoas com menos de 50 anos, em sua esmagadora maioria sem comorbidade nenhuma. Atletas. Então você, meu amigo, que tem histórico de atleta, que está nos ouvindo agora ou acha que não, isso eu tô ileso, o máximo é um resfriadinho, uma gripezinha, não é não. Daqui a pouco nós temos a participação, até porque o final de semana foi bem movimentado no Ministério da Saúde, onde o Cai do Pazuello ficou... Você nem se já caiu. Dá nem pra saber se ele já caiu. Ele tá igual Fidel Castro, estava morto há muito tempo. Mas vamos para o próximo bloco. Vamos pro próximo bloco, a gente volta com muita coisa aqui. Tem muitas falas do presidente, pronunciamento, tem muita coisa. Já a gente volta com mais aqui. Olá pessoal, aqui quem fala é Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e vou estar aqui todos os dias respondendo às suas dúvidas sobre saúde, sexo e comportamento. Fique ligado a qualquer momento na programação da rádio. Meio Norte FM. Siga dicas simples para combater o mosquito causador da dengue. Mantenha a caixa d'água fechada. Coloque areia nos pratinhos dos vasos. Mantenha tampados tonéis e barris d'água. Não deixe água acumulada sob a laje. Mantenha as calhas sempre limpas. Coloque no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água. Com essas atitudes, você combate o mosquito causador da dengue. Lembre-se, dengue mata.
Apoio Meio Norte FM 91,1. Quem mora no Tocantins ama a rádio. Nós, da Meio Norte FM, estamos em vários lares, levando informação, música e muita alegria. E você, empresário, como estão as vendas em sua empresa? Divulgando aqui na Meio Norte FM, você terá a possibilidade de vender mais e ter a sua marca reconhecida por milhares de pessoas. Quer saber como? Ligue 639-9233-1763 ou 98502-3605. O rádio está cada vez mais forte. Anuncie na Meio Norte FM e tenha resultado. Muito bem, estamos de volta, 18 horas e 48 minutos, e a gente volta já com matéria, né, Jefferson Agamenon? Exato. Porque o governo do estado do Tocantins proibiu a realização de competições esportivas no estado por 15 dias. A matéria, detalhes da matéria você vê com o José Almeida. O governo do Tocantins determinou a suspensão de eventos em todo o estado, incluindo os esportivos como campeonatos de futebol e outros tipos em que ocorra a aglomeração de pessoas. A determinação publicada no Diário Oficial faz parte de um novo pacote de medidas que serão implementadas no âmbito estadual a fim de diminuir as aglomerações e, consequentemente, o avanço da Covid-19 no Tocantins. O decreto tem validade até o dia 31 de março e tem cunho educativo, mas haverá punição para quem descumprir as normas. Para pessoas físicas, punições deverão ser advertência e multa fixada entre R$50 e R$2.000, que será recolhida em favor do Fundo Estadual da Saúde. Já para as pessoas jurídicas, o valor da multa será no mínimo R$500, podendo chegar a R$20.000, além de advertência, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento de empresa e cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento. Eu acho que, infelizmente, o nosso presidente, ele é um sem vergonha, porque ele não tem vergonha de fazer as coisas. Eu tenho. E eu tenho vergonha alheia ainda. Como é que é o nome daquele professor Vera ali, como é que é o nome dele? Um professor extremamente inteligente, rapaz. Esqueci o nome dele. De quê? É um professor, ele sempre dá entrevista na Cultura. Esqueci o nome dele. Tá. Ele falou que conversou uma vez com o Bolsonaro, e ele é professor universitário, né? E aí ele falou assim, ele não tem entendimento. Ele falou que sabe aquele horário de aluno perdido? Que você olha e o olhar dele reflete e você sabe que ele não tá entendendo nadinha do que você tá falando. Sim, foi uma vez que ele disse que conversou com o Bolsonaro e começou a falar alguma coisa que o olhar dele perdeu e ele falou assim, não tá entendendo nada do que ele tava falando. Mas então, assim, ele falou que o Bolsonaro, ainda em cima perdido. em cima do que você tá falando, mas de forma muito rápida eu vou falar, o Bolsonaro é um camarada que é incapaz de raciocinar em abstrato. O Bolsonaro é um camarada que tem um vocabulário aí de explodindo 1000 palavras. Você é um cara raso, curto. É por isso que ele abomina a ciência, é por isso que ele abomina professor, é por isso que ele abomina a cultura, a inteligência, porque ele é um cara curto, raso. É um cara que ele é incapaz de pensar em abstrato, de refletir alguma coisa. Isso pra ele não tem validade serventiva. É porque pensar dói. Pensar é algo não é fácil de ser, tem que ser exercitado igual um menino que joga bola. Tem que estudar, ele não estudou. Tem que exercitar. Né? Arinaldo, diga. Eu quero falar aqui com vocês sobre a possível queda do ministro Pazuello, porque me parece que o Bolsonaro ele já chegou num limite, mas não num limite devido à quantidade das pilhas de mortos que se acumulam, mas porque ele começou a entender que o Pazuello virou um peso morto pro governo dele e ele tá visando 2022. Então ele precisa manter distância desse cara. Você já ouviu? Porque ele já tá pra lá de contaminado. Então, a atuação desse criminoso, porque quem endossa criminoso, quem endossou o Palácio, eu não emprestaria o meu CPF para endossar os crimes que o Bolsonaro está cometendo. Eu espero que Pazuello, ou indo ou ficando, ele seja julgado não só pelo Tribunal da História, mas pelos tribunais jurídicos, ainda no nosso tempo. Sabe aquela ideia? Eu sempre imaginei que generais de todas as nações, com as mais bonitas condecorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Só que eu só tô vendo sangue nas mãos do Pazuello.
Um general de 4 estrelas não pode se submeter tão friamente a um maníaco. Bolsonaro é um maníaco político. Ele não é um animal, ele é um maníaco. Você quer ver? Tem o áudio aí, o Arinaldo? Mário Frias? Não. Ah, tá. Porque olha só, na última live, tradicional live de quinta-feira do Bolsonaro, de praxe, ele insiste que ele não tem nada a ver com o processo do que está acontecendo no Brasil hoje. E olha só o que ele diz. Coloca o áudio 1, quando ele fala da imposição que os governos os municípios e os estados estão fazendo com o nosso pobre povo. Coloca aí. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Vou repetir. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Em nome da ciência, em nome da sua vida, você vai ficar em casa mofando. Eu tenho como garantir a nossa liberdade. Eu sou o garantidor da democracia. Tendo em vista a situação que está acontecendo no Brasil, usam o vírus para quê? Para te oprimir, para te humilhar, para tentar quebrar a economia. Não podemos deixar isso acontecer. Eu sou a pessoa mais importante nesse momento. Faço o que o povo quiser. Você viu? Que frieza. Como é fácil mudar a retórica das coisas. Mas sabe por que ele fala isso? Porque ele encontra ressonância na sociedade e até dentro do Ministério Público. Gente estudada, gente que conhece ciência, gente que sabe que 2 mais 2 é 4, mas Bolsonaro insiste em dizer que 2 mais 2 é 29. E ainda fala que ele é o garantidor da liberdade das pessoas que estão usando, o mundo está usando o vírus para oprimir o pobre, coitado dos lugares. Não, é de um nojo. Não, e o pior, quando eu digo pra você que eu sou a pessoa mais importante, é algo tão pífio, tão pequeno, porque, olha, uma vez falaram o seguinte: se você tiver que dizer quem você é porque alguém tomou o seu lugar. Então você não precisa ficar toda hora dizendo quem é você e onde você está. E é exatamente o que o Bolsonaro faz. Ele diz toda hora que é ele. Toda hora que é ele. Eu sou o presidente. É eu que mando. Sabe o que dá a impressão? Que ele não tem comando de nada. A não ser dessas frases soltas e esquisitas. Eu acho que você resumiu bem quando fala que é um maníaco. E aí quem está nos ouvindo agora, dá uma pesquisada aí do que seja maníaco. Então o Bolsonaro, assim, não é brincadeira, e não é uma ofensa por ofender, é porque é no sentido literal da palavra. O Bolsonaro, ele tem traços de sociopatia. Então é um camarada que ele não tem um pingo de remorso, sabe? Ele não consegue manifestar nenhum tipo de comoção. O Brasil está chegando a 280 mil mortos. Ele sequer solicitou um tributo nacional, ele sequer fez uma fala importante em horário público, em cadeia nacional, exclusivamente para as famílias. A liturgia do cargo, sim, ele não cumpre nada. Mas o Bolsonaro não tem noção do que seja a liturgia do cargo. Bolsonaro é um cara incívico, né? O Bolsonaro é um cara que ele não compreende isso, a grandeza. E aí ele faz, inclusive propositalmente, para pequenar o cargo. Por exemplo, quando ele não atende a imprensa no local destinado à imprensa que está ali há 100 anos, não é? Desde quando era Rio de Janeiro tem um local da imprensa, ele não atende, ele não faz isso, ele trata de qualquer jeito. Por quê? Porque ele esculhamba a instituição Presidência da República. Mas beleza, eu não quero entrar nesse mérito. Falando sobre pandemia, o Bolsonaro, ele terceiriza as suas responsabilidades. O que ele fez agora? Sabe aquela expressão muito popular, conhecida como pendurado na brocha? É como está o Pazuello, pendurado na brocha. E o Pazuello é menor do que eu pensava que ele era. E eu não estou falando de estatura, estou falando de estatura moral. O Pazuello está sendo vítima no sentido de ter se submetido a isso, do Bolsonaro estar conversando sobre o cargo que ele ocupa com outros pretendentes. Quando entrevistado, o Pazuello falou: não, eu estou ainda no cargo, o presidente não me comunicou nada. E a imprensa toda enxovalhando ele de que ele está inábil, de que ele tem que sair, de que é incompetente, etc, etc. E ele dando de ombros
Um oficial da ativa. Olha aqui. Um oficial da ativa estão destruindo o exército brasileiro. A imagem das Forças Armadas. Estão destruindo. Olha, a imposição que o Bolsonaro fala sobre os decretos não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente. Ele diz que só ele teria o direito de fazer. Ele tá mentindo. A imposição, o estado de sítio, ele confunde o incauto, ele confunde o cara que não tem informação. Mas isso, exatamente. Ele confunde o cara que não tem informação de nada, que quando ele faz isso, ele agride. Só duas coisas. Ou ele faz isso por má fé, ou por desconhecimento brutal da Constituição Federal. As duas coisas. Olha, se você levar em consideração a palavra desse Pulha, você verá que a Itália, a Grã-Bretanha, a França, a Nova Zelândia, inclusive, esses países foram mais radicais ao tal do lockdown, à restrição. E eles agora a Itália agora virou uma ditadura? Portugal virou uma ditadura? Ele não sabe o que fala, né? Ele não tem noção, ele não sabe... A Nova Zelândia, que é um dos países que é mais, assim, democrático, né? Liberais, com tudo. Olha, nós não passamos nem perto do que é um lockdown de verdade. Não, mas o que o Bolsonaro faz, inclusive a despeito da questão do lockdown, o total desconhecimento. Por exemplo, quando o governador Ibanez, governador do Distrito Federal, estabeleceu através de decreto as medidas restritivas, nessa live dele de quinta-feira, o que ele falou? Ele falou o seguinte: só eu podia estabelecer o estado de sítio. Inclusive, onde que foi decretado estado de sítio em Brasília? Onde que foi? Bolsonaro, além de má fé total, e ele joga pra galera, numa entrevista com o Datena na Band News, em rede nacional, na repercussão gigantesca, ele, Datena, inclusive o Marcos Pontes está fazendo a vacina brasileira. Aí o Datena perguntou: onde? Mas aonde, Bolsonaro? Ele, não, aí eu não sei não, aí tem que ver com ele. O Bolsonaro brinca num momento como esse. Inclusive nós temos um áudio aí que fala exatamente sobre isso, eu acho que é o 2, Arinaldo. Soltar aqui o 2. Ouve aí. O que está em jogo não é nem o teu prato de comida, é a sua liberdade. Repito, eu faço o que o povo quiser. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas acompanham o que está acontecendo. As críticas em cima de generais, não é o momento de fazer isso. Se um general errar, paciência, vai pagar. Se eu errar, eu pago. Se alguém da Câmara dos Deputados errar, pague. Se alguém do Supremo errar, 1 ou 2, que pague. Olha que loucura, Arinaldo. Ele colocou nessa live, é impressionante. Bolsonaro colocou o médico Marcos Morales, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Cara, ele colocou ele numa saia justa muito estranha. Quando ele fala pra ele, fala assim: ei, fala aí sobre o lockdown. Coloca aí o áudio 3 pra gente ver. Áudio 3. Fala a tua opinião sobre o lockdown. Não combinei com ele, não sei o que ele vai falar. Fique à vontade. Se não quiser falar, deixa comigo. Não, presidente, eu acho que isso depende falando tecnicamente, isso depende de cada momento e cada situação. Nós estamos 1 ano já em lockdown e o vírus continua aí. Se tivesse 1 ano em lockdown, o vírus não continuava aqui. Nós não estamos há 1 ano em lockdown. Nós nunca tivemos. Nós estamos em 1 ano em pandemia. Pandemia já dura mais de 1 ano. Lockdown é parar, é fechar tudo. Você não pode sair, você não pode andar, é bloquear tudo. O nome chama lockdown. Nós fingimos que fazemos um lockdown. Não, mas a gente nunca passou perto, até porque a nomenclatura utilizada é isso mesmo, são medidas restritivas. Então o comércio... Mas o lockdown é a última delas. O lockdown é a última. O lockdown é o último utilizado. A França teve lockdown, a Grã-Bretanha teve lockdown, a Nova Zelândia teve lockdown. Aí lockdown é poder de polícia na rua. Quem for pego na rua é conduzido para casa, preso, é multado. Nós nunca tivemos nada nem parecido. Bolsonaro mente. E mente descaradamente. E o médico que se sujeitou a um negócio desse
pra ir pra lá falar, não, olha, não, mas aí depende de algumas coisas. Não, mas a gente tá 1 ano em lockdown. 1 ano em lockdown onde? Nós estamos 1 ano com 280 mil mortos, presidente. Sabe o que eu achei interessante? É que ele processou o pessoal, tá processando, a Polícia Federal tá investigando. O pessoal colocou aqueles outdoors lá dele aqui no município, né? De piqui e tudo mais. E ele fez isso embasado na Lei de Segurança Nacional. Por que não usa essa mesma Lei de Segurança Nacional para poder gerir essa crise? Não, mas ali já, já nasce morto na fonte essa ação. Porque ali no máximo é uma difamação, não tem nada a ver com segurança nacional. Mas ali professora... era um rosto dele, aí não vale um piqui ruído, não era isso? Então não tem mas exatamente nada a ver. A professora lá do Ceará, ela assinou um termo lá de 2 anos sem poder nem falar no nome dele a respeito, nem elogiar. Não, mas aí é um acordo que ela entrou, dada um termo, ela não foi indiciada por conta disso. Isso ali, depende do que ela falou. O outdoor não, que a pessoa foi colocou... foi outdoor também, a mesma coisa. Olha, mais uma vez, na live dele, ele criticou e disse que ele nunca foi contra a vacina. Uhum. E nunca falou de gripezinha. E foi mais longe. Gripezinha? Não, eu nunca falei isso, eu desafio. Coloca o áudio 4 aí. Eu não tô doido, não é possível. Em especial aqueles que nos criticam sem qualquer base. O governo abandonou o tratamento do Covid, a ele é anti-vacina. Ele falou que era uma gripezinha. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando. Ou aqueles que dizem que eu sou terraplanista. É muito pilantra, né? Porque o UOL, ele mesmo fez um pronunciamento em rede nacional falando isso. A UOL depois fez um compilado e mostrou tudo, né, dele falando. Pois é interessante. Por que cortou o áudio? Não, terminou ali. Não, terminou? Terminou. Tá. Não, e ele disse isso. Se você pegar na história, vamos pegar só as últimas 2 vezes que ele falou sobre isso. Coloca o áudio 5 aí, Arinaldo, por favor. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presentes. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Né? Nesta última frase aí, ele podia até estar falando do caso particular dele, né? Que ele tomar facada e tal, até ainda vai, né? Porque eu tenho uma história de atleta, então eu consigo me recuperar rápido, tal. Mas na segunda fala não dá essa noção. A gente já estava no meio de uma série já vendo a coisa evoluindo. Olha, uma discussão idiota. Bolsonaro afirma constantemente, ele insiste, resiste, que está certo. Até agora não errou. Ele disse que não errou em nada, em nenhuma previsão. O fato é que ele errou em todas as previsões, inclusive dos 800 mortos que teríamos. É bestial a colocação desse cara. Hoje já são quase 300 mil mortos e subindo numa velocidade ainda não vista. Impressiona, não? Impressiona porque o Bolsonaro, e por que impressiona? Porque nós estamos falando do presidente da República, chefe maior da nação, que é um mentiroso compulsivo. É um mentiroso compulsivo, dentre outros adjetivos piores, mas é um mentiroso compulsivo. Eu nunca falei mal da vacina. Mentiroso! Você falou diversas vezes, essa Coronavac aí, eu não vou tomar isso aí não, vira jacaré, essa vacina do Dória aí, eu não vou tomar isso não. Influenciando milhões de brasileiros a fazerem o mesmo. Charlatão prescreveu remédio sem comprovação científica. 1 ano falando dessas porcarias. Olha só. Na iminência da queda do Pazuello, apareceu indicada aí pelo Centrão a Ludmilla. Indicada pelo Arthur Lira, presidente do Congresso Nacional. Olha a ficha da mulher. Leia. Diretora de Tecnologia e Inovação da Ciência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela é natural aqui de Anápolis, Goiás, graduada na Universidade de Brasília, UNB, desde o ano 2000, é especialista em terapia intensiva e doutora em anestesiologia e professora da USP.
Você acha que uma mulher dessa vai aceitar um convite de um cara que quer que você dê cloroquina para as pessoas? Que diga que o distanciamento social não funciona? Nunca que essa mulher vai aceitar. Mas nunca. Foi o que aconteceu agora. O que ela falou? Ela falou incompatibilidade de... Ela foi... Total. Porque o que acontece? Tu lembra do primeiro-ministro que saiu? O Mandetta, que é o médico? Claro, o Mandetta chegou a revelar isso, gente, não tenha dúvida, no Brasil as coisas acontecem, pode até demorar um pouco, mas não tem jeito, o Bolsonaro vai ser chamado à responsabilidade. O Bolsonaro propôs ao Mandetta alterar a bula da cloroquina. Isso é um crime sem precedente. Porque, veja, o Bolsonaro comprou. Sabe e hoje ele é está na iminência de vencer mais de 60 toneladas de cloroquina. Ele é acostumado a mentir, e aí acho que os outros também têm esse mesmo costume. E aí, quem está contrapondo também a médica cardiologista, que ela já está fora, né? Que é a Ludmila Ajar. Ludmila. Ajar. É Ludmila. É. E aí tem o médico aqui o paraibano Marcelo Queiroga, que ele tem 30 anos de profissão e é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e hemodinâmica intervencionista. Será que ele vai cair nesses encantos? É porque, deixa eu te falar, o desafio de você ser ministro... Agora você tem que colocar alguém... Quem é que... Porque, na realidade, mas Jefferson, olha só. Ele é o ministro. Não é o seguinte, mas tem uns dois médicos aí... Não, pastor, não. O Bolsonaro é o ministro. Ele é só tem uma médica aí que ela afirma que o tratamento com... Ajudante de ordem. Com a... Na verdade, a ivermectina ela funciona. Ele é entendeu? O boneco, o ventríloco é o presidente. Não, mas tem uma médica aí que ela é super capacitada e ela fala que funciona o tratamento com ivermectina. Então tem um doido aí também, né? Mas na verdade, mas é doido. Mas o que acontece? Mas é doido. Mas o que acontece? Quando isso se deu, mas assim, é a minoria. O que acontece? O presidente da República, esse cargo agora de ministro da saúde é um desafio hercúleo. É quem realmente tenha muita competência e que já tenha um perfil treinado, uma pessoa experiente para fazer. E hoje no Brasil ninguém vai se submeter às loucuras do Bolsonaro. Nunca. Porque como é que a doutora Ludmila, que não aceitou hoje e já foi enxovalhada de gente perseguindo ela, ligando e tal, que essa gente que acompanha esse fanático faz isso. A doutora Ludmila, com um currículo desse, você acha que ela vai jogar a biografia dela na lama? Nunca que ela vai fazer isso. Olha, o Bolsonaro, como você falou, ele mente compulsivamente. Ele mente sobre o estado de sítio, ele mente sobre a vacina, ele mente que ele sempre esteve à frente, fez o melhor possível para enfrentar a pandemia. Ele mente desde o início. Agora, é o seguinte, o seu direito, tá garantido o seu direito de ser idiota na Constituição Federal. Tá garantido, tá lá. Mas, pelo amor de Deus, coloca a mão na cabeça, coloca a mão na sua consciência, analise as palavras que estão sendo vendidas aí pelo maior líder, pelo chefe maior desta nação. É só ver as pessoas morrendo nos hospitais. Aos seguidores da cloroquina, é só avisar que o deputado que era defensor ferrenho da cloroquina e tomava como forma profilática, faleceu. Não, mas assim, eu não. É porque a verdade isso não, mas isso não é uma lição. Não é lição, ele morreu. Não pode ser uma lição. Sim, Jefferson, não. Ele é um ser humano. Não. Sim, e aí? Ele vai viver eternamente? Ele pagou por os atos dele. Deixa eu te falar. Ele foi inconsequente e tá pagando. O problema é quem ele pagou pra ver. O problema é que quem não quer pagar pra ver, igual muitos, e estão vendo. Você interpretou de forma errada. Se o Ari morreu, o Ari, se o cara morreu, não, o problema é dele, a vida dele. Espera, o Ari não está comemorando a morte dele. Não é isso. Ele está falando que o camarada, que foi um autor de uma lei estadual lá para proibir a vacina ser obrigatória. Esse cidadão que falou várias vezes que ivermectina e cloroquina era um remédio, esse cidadão que negou a pandemia, negou a gravidade da pandemia, morreu de Covid. Onde é que está a grande ironia disso aí? E a tristeza, melhor dizendo. Porque o discurso negacionista mata. Exatamente. Se matasse só ele seria responsável. Mas um parlamentar que tem uma voz importante, que influencia tantas pessoas, sabe?
seguem o mesmo caminho. Inclusive aquele Pulha tá em prisão domiciliar, né? Aquele deputado. Exatamente. Como é o nome? Com tornozeleira, Daniel Silveira. Daniel. Um bosta. Daniel Bosta. Eu quero Silveira. ver se ele é valente, mesmo se ele fizer um vídeo agora. Não, eu quero. Aí eu pago. Aí eu quero ver se ele é valente. Eu quero ver. Mas tu mas pediu desculpas que se equivocou nas palavras? Mas pra encerrar, Esses caras voltam atrás rapidão. Mas esses camaradas que esbravejam muito, na verdade, são tudo frouxo. Na hora que o negócio aperta mesmo, o cara já não. Eu me excedi nas palavras, não era bem assim. Ele tem que ver que o STF está em peso contra ele. Tá. Então até que caia o Congresso Nacional. E ele tá no Conselho de Ética e vão tomar o mandato daquele malandro. Amanhã eu vou trazer um texto que eu recebi pra vocês vão ficar besta. Vambora? Ainda bem que a gente sabe. Nossa, Vambora? a gente passou hoje todos os limites, hein? Vambora que o James já ligou aqui 3 vezes. Nossa senhora. Gente, tchau, até amanhã. Amanhã tem mais Meio Norte 40 Graus. Espalhem os vídeos pros amigos, inimigos também. E Jefferson, considerações. Um abraço a todos vocês que ligaram e sintonizaram. Esse programa está agora disponível. Qual que é o disponível no YouTube e Facebook? No Facebook, só pegar aqui. No YouTube é FM Meio Norte. E, aliás, no Facebook é FM Meio Norte e no YouTube é Portal Norte. Você vai lá e Portal Norte é dobradinha Portal Norte com Meio Norte FM. E se tava tudo muito difícil, você consegue encontrar lá no jeffersonagamenon.com.br. Os links todos. Tá tudo lá, tem cortes, tem do jeito que você quiser. Exatamente. Tá? Um abraço a todos vocês que ligam e sintonizam em qualquer parte do Tocantins e obrigado pela carona, por onde você estiver passando. Obrigado por estar ouvindo a gente. Um abraço e até amanhã. Meio Norte FM.